Seja bem-vindo a mais um The Bush Podcast. Hoje, como sempre de costume, um cara fantástico, um grande amigo, um cara que eu conheço mais viajando do que na minha cidade natal, de onde ele também vem, que é o Augusto Rocha. Seja bem-vindo, meu brother. Muito obrigado, Bush. Muito feliz de estar aqui, Pô, acompanhando essa meu. transformação toda aí. Já faz uma década que a gente se conhece, se cruza pelo mundo, em alguns continentes aí, participando de eventos, discutindo, se cruza fazendo negócios. E agora essa proposta que eu acompanho desde o primeiro vídeo, É verdade. né? E aí tu foi lá, começou a compartilhar, eu falei, pô, mas que bacana, que corajoso. Raras pessoas que me incentivaram, sabe? Mas o Bush era meio estranho. Era meio estranho. Aquela figura do Bush, executivo, multinacional, cara, sabe? Tu ouviu o nome Bush, já vinha assim de carro blindado, descia pra reunião, E representando a multinacional, não sei o que e tal. E de repente tu tá dentro de casa falando coisas que ninguém falava para pessoas que talvez não estivessem prontas para escutar. Mas na hora, cara, eu lembro do Ricardo Basaglia, que ele fala a mesma coisa. Tu e o Basaglia têm uma história muito parecida. O Basaglia falava que, pô, o CEO quer virar blogueirinho. E tu tava na mesma vibe. E aí, no início, eu vou te dizer, cara, não era muito bonito. Claro, Não era muito bem, certeza que não era muito bem acabado. Mas aí eu lembro do outro cara, o Vabo, que ele falava, ele tem um livro, né, sobre falar em público, e ele fala, porra, vai ver o primeiro vídeo do Thiago Nigro e ver o que ele se tornou agora o maior comunicador do Brasil. Cara, tem que começar, né? Tem que começar. Tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Acho que esse é um ponto-chave. E para quem não conhece o Augusto, eu não gosto de começar o podcast apresentando as pessoas para contar a história de vida, então a gente já vai entrar numa pergunta de cara. Mas para quem quer já saber quem é o Augusto, fica na curiosidade, o Augusto é um dos sócios, um vice-presidente de vendas de uma empresa chamada PMWeb, que faz parte do multimilionário grupo chamado WPP. E é um cara que tem uma história fantástica de vida e uma das pessoas que eu mais admiro para trocar ideia de negócio. Ele sabe, a gente... Não tem uma viagem que eu não te encontro que recíproco. Que eu volto com a cabeça sacudida. Como 2-3 semanas atrás a gente se encontrou em Passamos Chicago, uma né? semana em Chicago. Exatamente. Mas, Guto, eu quero começar contigo com a seguinte colocação. Até acho que é legal para quem está nos ouvindo. Depois a gente falar de negócio. O objetivo hoje é a gente falar das relações de poder nas relações de negócio. A importância que tem isso e o que está por trás, porque muitas vezes as pessoas romantizam esse contexto poder, né? Tem muito faz de conta, tem muito lobby, tem muito... Tem muita gente fingindo, né, cara? É. No fim do dia, É a isso empresa finge que é ESG, cada um finge uma coisa, mas o mercado, ele se é autorregula. implacável, ele se autorregula. E aí vem uma questão que tu falou de estar em movimento, eu queria entender muito assim. Quem está nos acompanhando, assistindo ou nos ouvindo, eventualmente não sabe da história da PMWeb, a história do Augusto. E vocês têm uma história fantástica. Vocês construíram uma empresa muito... É legal que esse dia eu vi um post teu que tu fala assim, eu não trabalho em uma empresa grande, eu fiz uma empresa ser grande. Eu achei demais isso, achei demais, porque é verdade isso. Eu acompanho pouco tempo, né, acho que uma década, mas a história de vocês tem muito tempo. Né? É fácil olhar quando a gente está surfando a onda boa, mas todo o aprendizado que vocês tiveram, o investimento, as noites sem dormir, às vezes não aparece. Tu já imaginava quando tu, não sei quando tu era adolescente ou quando tu trabalhava, que tu ia ser sócio das maiores empresas do mundo? Porque hoje tu é sócio da Oracle e tu é sócio mesmo, eu digo, a Oracle é sócia da PMWeb como a WPP. Quando tu ia imaginar isso? Tu planejou isso? Não, nunca foi planejado, mas foi mérito. Porque a gente... Tranquilo, também né, acho. mas a gente se colocou em movimento, Bush, e isso faz parte. Eu tava refletindo enquanto tu perguntava, e eu lembro que eu morava em Sapucaia, né, e estudava... Sapucaia, quem não sabe, é no interior do Rio Grande do Sul. É próximo a Porto Alegre. Interior não. A melhor maneira de explicar Sapucaia, ela fica entre Porto Alegre e Gramado. Boa. E aí, se você não sabe onde é Sapucaia, a partir de agora você tem uma imagem legal de Sapucaia. Mas vamos lá, eu morava em Sapucaia, eu estudava em Canoas, e tinha um trajeto de, se não me engano, 7 estações do Transurb entre a minha casa e a escola que eu estudava. Comecei com uns 10 anos de idade a fazer esse trajeto, e eu tava sempre em movimento, sempre olhando as coisas e pensando... Seus pais deixavam tu ir de boa, assim, sozinho, de trem? Cara, hoje é inimaginável, né? Mas era de boas. E era bem de boas mesmo. E que pena que se perdeu nessa liberdade. Que a gente tem esse receio. A gente critica que a China não tem liberdade, mas será que a gente tem muitas vezes? Mas esse é outro assunto, voltamos. E aí, estando em movimento, eu achava do caramba aquilo, né? Vai para um lado, vai para o outro. Eu tinha muito tempo para pensar. Eu queria entrar num ritmo mais acelerado.
E aí, quando apareceu a oportunidade lá para a PM Web, uma das coisas que me chamou a atenção é, porra, se fosse fazer em reunião, eu ia andar de avião. Você, porra, avião é bem mais rápido que trem, cara. Eu vou estar mais em movimento ainda. E aquilo, porra, fazer reunião e ir para São Paulo. Tu já tinha viajado de avião antes? Cara, eu viajei de avião antes da PM Web 2 vezes. Uma a trabalho, que eu mesmo paguei a passagem lá para ir numa... Tá rolando hoje, bucha, a vida não apresenta coincidência. Tá vendo? Às vezes é mérito. Vim pra Feira Brasileira de Franchise, da ABF. E tá acontecendo. Tá acontecendo essa semana. Essa semana. Tá acontecendo. Mudou minha vida. Falei hoje de manhã, 4h30 da manhã, acordei pra pegar mais um voo. Que sorte, pra estar aqui. E aí o Anderson, que trabalha comigo, vai lá visitar a ABF, porque uma das nossas empresas é mantenedora da ABF também. E aí, cara, aquilo ali, pum, é esse nível de movimento que eu quero estar nessa velocidade. E aí, por estar nessa velocidade, por estar tanto em movimento, foi acontecendo as coisas. A gente não vendeu a empresa para a Oracle comprou a empresa que tinha nos comprado. E a WPP, ela surge em 2016, quando a gente vende o controle da PM Web para eles. Então, de fato, a gente tem uma empresa de marketing e tecnologia, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que é a Oracle, e o maior grupo de marketing do mundo, que é a WPP, são nossos acionistas. Então, que loucura, tem o Tarek, que é o nosso fundador, né, que criou a PM Web com 16 anos de idade, e hoje a empresa tem 25 anos, a gente está chegando no 26º agora em dezembro, e é isso, cara, somos 500 pessoas, 3 negócios, o Let's Book, que é e-commerce CRM para hotéis e resorts, a gente tem o Otto, que é super novo, 16 meses agora, que é uma ferramenta que leva CRM para o vendedor de loja. É aquele que integra online e offline. E cara, né? Olha que interessante, vamos voltar no tempo e pegar o trem. Esse vendedor de loja, cara, era eu mesmo. Porque eu saio da escola e passo a trabalhar do outro lado do metrô, numa loja de agente autorizado da Claro. Seria, por exemplo, uma franquia da Claro. Esse foi meu primeiro emprego. E aí eu vi passar 20 anos eu ter entrado na PM Web, me transformado em sócio, a gente ter crescido, passado por vários processos de M&A, liderar uma transformação de tecnologia no Brasil em mais de uma indústria a partir de CRM, dados, a gente falar sobre, porra, data-driven, e aí tava todo mundo gastando dinheiro no Google como se não houvesse amanhã, a gente falou, cara, o caminho é por aqui, aí o próprio Google, a Apple vão lá, corta as questões de cookie, né, de privacidade. Cortou a brincadeira de uma galera, e aí agora todo mundo quer CRM, pum, hoje temos 500 pessoas trabalhando na PM Web, indo para mais gente ainda, e aí eu volto, olho para aquela loja, a mesma loja, e eu vejo, cara, não tem tecnologia na mão desse vendedor. Por que tu saiu daquela loja? Cara, porque eu queria fazer uma festa de aniversário, de despedida para um amigo meu, e o meu gestor disse que talvez eu não pudesse tirar a folga que eu queria, e aí eu falei, não, eu vou tirar sim. E aí eu me demiti e fiz a festa do meu amigo. E aí eu não sabia, mas o Barão Vermelho, se não me engano, tem uma música que fala que acho que como é que é? Que uma hora você tem que dizer quem é dono de quem, né? É preciso ter dinheiro, mas é preciso saber quem é dono de quem. Eu não tinha nada, mas Barão eu já sabia quem era dono de quem. Muito bom ponto. Eu não conheci Barão Vermelho, eu sou mais jovem, né? Mais jovem? Não, tô de sacanagem. Não acreditem nisso, hein, gente? Sabe o que 2 comentários que tu tava falando me veio na cabeça, eu tenho que falar. Tu falou a primeira viagem de avião, né? Antes da gente continuar da tua saída de que é dono de quem. Eu lembrei que o primeiro voo que eu viajei foi de Fokker 100, né, na antiga TAM, para ir dar uma palestra na Conex, em São Paulo. Mas tu já saiu palestrando? Eu era bem metidinho. Eu tinha 19 anos. Primeiro viagem de avião. Caraca, 19 anos palestrando em São Paulo. Primeira viagem de avião. Eu lembro, eu tenho a foto até hoje, eu de gravatinha cheio de espinha na cara, mas fui lá encarar aquilo. Pô, era lá no AMB ainda, eu lembro, um negócio grande e tal. Mas eu lembro que eu tava no avião com um amigo, o Luciano, e ele tava do meu lado, e aí eu queria meio que... Sabe aqueles caras que é inseguro, que é o tempo inteiro mostrar que sabe as coisas, mas nunca tinha viajado de avião. O que finge, que nós estávamos falando no início. E eu queria, né, ter inseguro, então eu tava tentando me apegar às coisas. Aí eu vi na asa do avião, porque o Fokker 100, a asa ficava mais para trás, assim, a turbina ficava atrás, na verdade, e na frente a asa, eu lembro. E eu lembro que eu sentei na saída de emergência, e eu olhei, e tava escrito na asa assim, ó, no step, não pise, no step. Eu digo, olha só, cara... É legal, os caras têm que escrever na asa para não pisar no step. Esses são os steps, né?
E o cara do lado não me falou nada. Aí passou um tempo, né, na vida me fez aprender inglês, eu digo, não pise. Aí talvez em inglês, no step. Aí eu digo, olha só, já aprendi que é flap, no step, né? Então aquilo me marcou porque foi a minha primeira viagem de avião. E quando tu falou tá em movimento e dono de si, eu tiro o chapéu pra ti, porque eu acho que muita gente não teria a coragem de fazer isso. Eu não sei se é coragem ou é imprudência, né? Mas tem um aspecto que tu trouxe que eu nunca tinha pensado, quem manda em quem. O Bugi, né? O que eu mais tenho observado hoje é o seguinte, as pessoas, primeiro elas não sabem o que elas querem e elas não sabem até onde elas estão dispostas a ir. Então tu senta pra conversar com alguém, enquanto investidor, que é uma outra atividade que eu executo hoje de algumas empresas, eu sempre pergunto pros caras, até onde tu quer ir? Até onde vai? Tu quer ser o líder mundial? Ou tu quer ganhar o campeonato da cidade aqui? Porque senão não vale a pena investir o tempo. Sim. E a gente sempre quis muito. Acho que esse foi o meu grande alinhamento lá na PMWeb. Mas vamos dar foi sempre querer muito. Porque assim, depois eu quero falar um pouco de vocês hoje, os desafios que tem, como é que tu lê o mercado. Acho que é legal as pessoas escutarem o teu ponto de vista. Eu sempre aprendo muito e eu tô aqui muito mais como aluno hoje. Mas é fácil hoje as pessoas ver o Augusto como referência no mercado brasileiro, um dos caras que todo mundo tá louco para escutar o que tu fala, a tua visão de mercado, as palestras que tu dá, ver o Tarek no barco dele, né? Um beijo pro Tarek aí, né? Essa hora ele deve estar no barco, né? Não, tá trabalhando. Sacanagem com ele. Mas assim, tu entrou na PMWeb. Como é que era a PMWeb? Era uma empresa pequena, não era? Por que eu quero trazer isso? Porque eu queria que tu contasse para as pessoas, eu obviamente sei a história, mas eu acho que é uma história épica, de as pessoas entenderem que procurar estar em movimento fez você ter o mérito do que aconteceu, né? Eu queria que tu contasse, assim, rapidamente, como foi isso, Eu né? saio da loja, porque queria fazer a festa de despedida do meu amigo. É amigo ainda até hoje o cara? Claro. Então tá. Não, importante, né? Grande amigo. Aí saio pra outra loja. Essa loja era menor. E era numa cidade que era... Eu trabalhava em Canoas, fui pra Sapucaia. Aí eu aprendi um conceito de Total Addressable Marketing. Que acontece? O mercado de Sapucaia é extremamente menor, muito menos fluxo de pessoas, o tal do poder de aviamento. Então tu tem uma receita muito menor. Então o negócio era muito sem graça. E aí surgiu a ideia de expandir para uma outra cidade, que era Esteio. Eu fiquei olhando para essas duas cidades, era meio que o gerente da loja. Só que aí, como era um modelo de agente autorizado, a Claro mudou o modelo de remuneração. Por quê? Porque ela estava numa fase de growth. Quando ela estava numa fase de growth, ela vai pagando comissão a rodo. Depois que ela estabelece, né, a base, ela diminui essas margens para melhorar a rentabilidade e a partir daí, azar do cara que estava lá e botou a loja, ganhou. A partir de agora, quer ganhar, vai ser mais difícil. E aí, quem não estava com uma gestão extremamente capaz de segurar uma redução de margem, o negócio começou a ficar ruim, a gente veio ver esse negócio da BF. Por idas e vindas, eu acabei parando dentro de um estúdio de design que ficava do lado da loja, que ficava no fundo de um estacionamento em Esteio, a PHDs. E foi lá que eu me encontrei no mundo da comunicação. Adorava aquilo. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu queria muito fazer. E aí, depois de 1 ano e pouco ali, surge a oportunidade de uma entrevista na PMWeb. E aí vem um ponto, cara, que eu reflito até hoje, quando eu vou entrevistar alguém. Eu me preparei absurdamente para a entrevista. Eu li tudo, cara. Eu sabia o nome de todos os clientes. Eu tinha lido tudo que tinha saído na internet. Naquela época, eu estou falando de 2008. O Aires Potoff, que é o pai do Tarek, são sócios fundadores lá da PMWeb. O Aires é músico, fundador da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, né? Um patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e do mundo. E ele quer me entrevistar, cara. E aí eu botei no Google lá, Aires Potoff, 26 mil incidências. Caraca, velho. Mas eu me preparei. Eu podia não ser a pessoa mais indicada para aquela vaga, mas eu certamente fui o que mais me preparei. E aí, quando eu entrei na entrevista, cara, eu já tinha colocado na minha cabeça, essa vaga é minha, eu vou Parênteses te escutando, cara. Esses tempos eu tava numa viagem com o Joel e a gente tava conversando com alguns jogadores da seleção, a gente tava com o Gilberto Silva, e a gente bateu um papo com o Casemiro. E o Casemiro trouxe uma questão, eu gostei muito da mentalidade, que é muito parecida com o que tu trouxe agora, por isso que me veio. Ele disse assim: quando depende só de mim, ninguém vai passar. O cara não vai me ganhar na força. O cara não vai ganhar na corrida, não vai ganhar no preparo. Que é mais ou menos o que tu tá me dizendo, tipo assim... As relações de poder nas relações de negócio. Quando a relação de poder é unicamente o contribuidor individual, que é você mesmo, aí tu tem controle. O problema é que na maior parte das vezes tu não tem controle. Mas o que tu tem, muitas vezes a gente abdica.
ou faz de conta que não é nosso. A gente busca elementos externos para amenizar nossa responsabilidade. Né? A culpa sempre é do... minha esposa que fala, um beijo, Marina, a gente sempre fala muito sobre o locus externo e o locus interno. Então, a culpa do que acontece sempre é fora. E aí, quando tu adota a tese do tipo, cara, é tudo culpa minha? Se deu certo, se deu errado. E aí, uma outra coisa que o Bernardinho fala muito do... Ele usa lá o exemplo do Almirante McRaven e do Jocko Willink, dos Navy SEALs. Tu arruma a tua cama? Todo dia. Desde que o Bernardinho fez eu ver o Almirante McRaven. Confesso que às vezes, no hotel, eu não arrumo. Tá, Bernardinho, desculpa. Eu sei que ele arruma. Mas, na verdade, tu não... Ele arruma no hotel também? No hotel também. Mas ele tá acabando com uma classe, o compromisso é com ele. É. Pode vir alguém e arrumar melhor do que ele arrumou. Mas o compromisso é com ele. Então, é preciso respeitar Bernardinho. Mas, ele usa um exemplo que é a vida injusta. E tu precisa lidar com isso, cara. Então, tem uma passagem que é os caras, eles tinham que arrumar a cama deles, os Navy SEALs lá, e eles precisavam deixar ela 100% arrumada, senão eles tinham que pagar um mico, que era ir rolando na areia, lá em San Diego, até onde eles têm a sua de preparação, entrava na água e passava o dia inteiro meio que um croquete. E aí, de vez em quando, eles pegavam os caras que não estavam... Que os caras achavam que a cama tava arrumada e que era injusto aquilo. E aí eles iam reclamar para o Almirante McRaven. E o que o Almirante McRaven falava, você precisa estar preparado, porque a vida é injusta. E quando a vida for injusta contigo, tu tem que saber como é que tu vai reagir. E muitas vezes as pessoas, numa injustiça, paralisam. Cara, que ela não tá... A vida é injusta. Tem duas passagens que me vieram na cabeça falando contigo também agora. Eu vi uma entrevista do treinador do Phelps. Phelps, né, cara? Michael Phelps, o maior nadador que eu acho que da história, né? Um dos maiores atletas, talvez, da história, né? Tive a oportunidade, por acaso, por estar em movimento, de assistir a última Olimpíada dele no Rio de Janeiro, no primeiro assento. Que loucura. E foi... Isso é épico, cara. Memorável. É épico. E eu lembro que ele dizia que ele fez muitos treinos com o Phelps, que ele dizia, não, eu levo a touca amanhã, e não levava. Ah, eu vou levar o óculos pra ti. E na hora do óculos, ele levava um óculos que tinha uma rachadura. Para ele ter todas as situações de adversidade possível no treino e saber como reagir quando fosse acontecer, que é um pouco o que tu disse. E voltando à parte que eu te interrompi, que tu estava falando que tu te preparou muito para a entrevista com Ares, é mais ou menos um pouco de como a gente tem que encarar tudo, né? Eu odeio aqueles líderes que, principalmente de venda, né? Que dizem assim, vai lá, vai dar tudo certo, vamos lá, galera, vai dar tudo certo. Cara, não vai dar tudo certo. Não vai dar. Te prepara para que não vai dar, porque aí vai dar certo. Porque se tu estiver preparado para tudo de imprevisto que vai acontecer, e tu sabe muito bem, né, Augusto, que todo dia acontece, tu vai ser o vencedor. Por isso que uns se dão melhor que outros. Porque é muito mais a parte emocional, o soft skill também, de dizer o seguinte, tenha a humildade de se preparar para algo. Olha o que tu fez. Tu se dedicou ao máximo. E aí, como é que foi a conversa? Cara, deu tudo certo. 5 reuniões diferentes, entrevista com psicóloga. Porra, era baixo salário, bucho, mas era difícil entrar. E aí, esse negócio de ser uma empresa pequena ou grande, isso está 100% ligado à tua referência. O que é uma empresa grande? O que é uma empresa pequena? Para mim, a PMweb já era grande. Tinha 20 pessoas, eu tava numa que tinha 5. Tinha cliente no Brasil, os caras faziam reunião de avião, bucho. Porra, isso aí não é pequeno. Pô, eu que eu digo. Tá, mas daí agora a gente tem 500 pessoas. Eu sou grande? A hora qualquer minha sócia tem 150 mil. É engraçado que a gente fala de avião eu e tu, mas a gente se conheceu, a gente viajou mais de avião junto do que... Total. Né? Total. A gente se encontra mais fora do Brasil do que no Brasil. Mas por quê? Porque a gente tá... Em movimento. A gente tá buscando e a gente tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental quando as pessoas querem alcançar resultados acima da média, para pegar o gancho do meu amigo Fuja da Média, Bush, tem que ter uma curiosidade genuína. É que nem networking. E aí a gente pode voltar a falar dessas relações de negócio, mas, cara, não adianta tu querer puxar networking a hora que tu abre lá a tua carteira e tu vê que tal empresa tá na tua... Isso é interesseiro e não interessante, né? Cara, exatamente. Aí não adianta nada. Não adianta nada. Tu vai precisar de alguma coisa e aí, precisava falar com fulano porque eu preciso de tal coisa. Não. Eu conheço fulano, a gente tem um bom relacionamento, a gente já teve junto aqui, já teve junto ali, e se eu acionar ele por alguma coisa,
ele não é ter o telefone, é saber que o cara vai te atender. Não, porque eu odeio as pessoas dizendo, não, eu tenho o telefone do fulano. Então, tu tem o telefone ou tu tem a relação? Porque são coisas muito diferentes, né? E as pessoas às vezes te dão ou não te dão liberdades, né? Tipo, ó, pode falar com o fulano que o fulano te deu a liberdade de poder tocar no assunto, outras pessoas não. E isso, só com o networking tu consegue estabelecer, aquecer, estender, né? E no mundo de vendas, Buxa, tem muito chato. E eu falo muito isso pro meu time e sempre que eu tenho essa oportunidade é o seguinte, não existe esse chato. Não existe, cara. Uma vez que o cara virou chato, velho, ele vai ser chato o resto da vida. Tu já encontrou alguém e falou, porra, lembra daquele cara que era chato pra caramba? Sim. Todo mundo sabe quem é. Porra, não é mais chato. Não é mais chato. Não tem caso desse, não. Pois é, velho, não existe esse chato. Então, assim, tu tem que tentar evitar ser o chato. Mas muitas vezes tu tá dentro de uma estrutura que te obriga a isso. O que é teu papel? Entender se essa é a estrutura certa. Né? E também as pessoas não fazem essa tomada de decisão. Elas sofrem locus externo ao invés do locus interno. Mas vamos voltar para... Não, não, cara, tá tudo... Isso aqui não tem formalidade, tá? Porque o objetivo é a gente... Qualquer insight que a gente puder ajudar as pessoas, eu acho que é super legal. Da forma mais natural. E aí tu entrou na PMWeb, enfim, a PMWeb se destacou muito na época, pelo que eu lembro, né? No segmento de hotéis, vocês a gente tomou uma decisão. Isso é outra coisa. A gente tomou uma decisão. 2008, o mercado de empresas de marketing digital, ele tinha alguns players grandes que já estavam começando a ser vendidos, a agência Clique, depois a G2 e tal. E a gente estava numa posição que a gente era meio software e meio marketing digital. Era um momento de ascensão, mas a gente tinha que saber no que a gente ia ser ótimo. Porque o cara, mas eu sou bom nisso, sou bom naquilo, mas no que tu é ótimo? Não, teu diferencial, né? Exatamente. O que a gente entregava que era muito acima. Então, a gente desenhou, e aí o Rodrigo, que é um sócio nosso, ele desenhou muito bem o nosso ciclo virtuoso da distribuição eletrônica direta na hotelaria. Que a gente desenhou em 2008, cara. Em 2022, ainda é absurdamente relevante. Vou dar o exemplo para quem está em casa não se entender. Você entra num site, vai numa Expedia da vida, hotéis.com, Booking, o que seja, reserva um hotel, pagou R$1.000. Vai chegar a uns R$700 no hotel. Esses R$300 é o custo de distribuição. Pode ser um pouco menos, pode ser 15, 20, 25, 30. Fica em torno de uns 30%. Esse custo é o custo de distribuição. 30%. Aí o cara vai lá e se hospeda no hotel. O Expedia, hotéis.com, são marketplaces de viagem. Eles cobram isso para fazer essa mágica acontecer. Mas ele se hospeda no hotel. No hotel ele transaciona os dados. Lá tem que preencher a fichinha. Se esse cara voltar para esse hotel pelos mesmos R$1.000, mas reservando direto do hotel, a receita do hotel aumenta em quase 50%. Sim, porque ela era 700 e ela vai a 1.000. Essa diferença, ela vira lucro. Porque o custo operacional, nesse caso, é o mesmo. Então, se o hotel conseguir construir o CRM dele bem feito, e aí se relacionar com esse cliente, para que quando ele queira voltar, ele volte direto, ele faz isso com maior lucratividade. Porque aonde que está sendo gasto esses R$300? No caso da Expedia, que é dona da hotéis.com e de várias marcas lá, Trivago, por exemplo, é gasto no Google. 50% do faturamento desses caras é gasto em mídia. Aquisição de cliente, audiência. Booking gasta 1/3. Booking, Kayak, são as empresas da Booking, gasta 1/3 em mídia. Quem é a empresa que mais lucra com turismo no mundo? O Google. E além do Maps, não fizeram nada que tenha nos ajudado muito no negócio de turismo. Então, tem um espaço muito grande aí. E aí, quando tu vai para o mercado de hotelaria mundial, qual é o espaço de publicidade no futebol hoje mais caro ocupado no mundo? Camiseta do Paris Saint-Germain. O que está escrito na camisa do Paris Saint-Germain? All. Accor Live Limitless, que é o programa de fidelidade da Accor. O negócio tomou uma proporção que a marca que a Accor mais investe hoje não é nem a marca dos hotéis, é a marca do programa de fidelidade. Vai olhar a NBA e outros esportes, tu vai ver que a Marriott, que é a maior rede de hotéis do mundo, que comprou a Starwood, que era o segundo player mundial, dono da Sheraton e outras marcas, faz uma fusão, Starwood e Marriott, e começa a trabalhar um único programa de fidelidade, que é o Marriott Bonvoy. Agora uma pergunta. Por que em inglês é loyalty e todo mundo chama programa de fidelidade? Alguém errou. Alguém errou nessa tradução, Buxa. Porque
lealdade e fidelidade é diferente. Fidelidade, eu prometi para minha esposa aqui, né, na frente do juiz, no cartório, na igreja. E agora para toda a audiência. E para todo mundo que está nos assistindo. E o que acontece? Lealdade é diferente. Até porque, Bush, a lealdade, ela é bilateral. Será que a gente realmente é leal ao nosso cliente? Será que a gente está realmente preocupado em construir empresas que são centradas no cliente? Tem um propósito de agregar valor para o cliente, né? A gente dá poder para o cara na ponta resolver um problema, porque tá todo mundo fingindo omnicanalidade. Aí agora, de repente, cai a bolsa, cai todo mundo, os gênios já não eram mais gênios. O que está acontecendo? A gente está resolvendo o problema do cliente ou a gente só está fazendo release legal? Porque a Amazon é muito boa em fazer release, mas ela também resolve o problema do cara. Quando tu devolve um produto, o cara ele te repõe o dinheiro antes de acontecer. Então, primeiro ele paga para depois ver se estava certo ou não. Aí, no fim do dia, fui devolver, minha esposa comprou um tênis para mim, pela internet, chegou, não era o meu tamanho. Como é que faz para devolver? Vou na loja do shopping. Não pode. É uma franquia. Eu tô transferindo a complexidade do meu negócio pro meu cliente. Me vem 2 comentários, né? Eu sou um cara chato com CX, como tu, né? E esse caso do tênis me vem logo na cabeça a visão da Disney, né? Que a Disney, ela faz de tudo para tu não ver o bastidor dela. Uhum. E as empresas que falam maravilhas, diga, eu sou customer centricity, etc, eu tenho essas estratégias, o cara repassa o bastidor o tempo inteiro. Eu sempre brinco, né? Qualquer loja, hotel que tu for, o cara usou um grampeador, tá tudo errado. Tem coisa errada ali já acontecendo. Porque não tem porquê, né? E é isso que tu acabou de dizer. Eu não vou falar só a marca, mas uma grande marca na internet de calçado, eu comprei, na verdade no fim foi minha esposa, a gente comprou alguns produtos numa promoção. E aí, até chegar, provar, tal, disse, esse aqui não gostei, vou devolver, né? Não deu certo. No que devolveu, o dinheiro que voltou era menor, porque o produto entrou em promoção. Ô, Bush, dá para fazer um estudo de caso desse meu tênis, porque ele foi comprado com um cupom que foi enviado para a empresa, para comemorar o lançamento do site. Aí veio o produto com desconto. Beleza, pagamos o valor do tênis. Aí na hora de trocar, tu podia escolher se tu queria ser reembolsado pelo valor, e aí se torna no cartão, se tu era reembolsado com voucher no valor do tênis, ou se tu trocava por um do tamanho certo. Eu fui trocar pelo tamanho certo. Aí o tamanho certo não tinha. Aí eu fui ver se tinha outra cor para pegar o tamanho. Não podia. Aí eu optei pelo reembolso. Pelo reembolso. Quando chegou o reembolso, chegou no valor pago. E o cupom tá expirado. Então, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado. E assim, os caras são... Eu admiro empresas, os caras investem pra caramba. Eles realmente querem ter um CX que atenda a expectativa. E quando a gente fala CX aqui, a gente tá falando da experiência do cliente. Mas eu também quero muita coisa e não faço ainda. Eu também queria emagrecer e não faço por merecer. Pô, então, mas tu não tá acordando 5 da manhã pra malhar, né? Então, eu tenho que fazer antes de querer. Entende o que eu quero dizer? É a ação que... Não é a ideia que atende bem o cliente, é a ação que... E tem uma questão cultural, Bush. Acima de tudo, é uma questão cultural. A gente fala de cultura de empresa, quase sempre a galera entende isso ligado a endomarketing. Cultura de empresa também é o que a gente faz pra fora. Quando eu fui estudar, esse semestre, eu estudei a convite do Alibaba, um programa deles chamado Alibaba Global Initiatives, que é da Alibaba Business School. E aí eu me dediquei por alguns meses a estudar todo o modelo dessa revolução capitalista na China e o papel do Alibaba nisso. Tu fala um pouco de história, mas basicamente o papel do Alibaba. E aí tu olha a base do Alibaba, compara com a base da Amazon, eles identificam que ao satisfazer o problema do cliente, nós vamos ganhar longevidade e perpetuidade. E esse é o custo que nós vamos ter que bancar. Satisfazer o cliente. Quem consegue alcançar isso, cria um valor impressionante. A gente estava falando, por exemplo, de marca de moda masculina. A Reserva fez um case muito legal e foi vendida para Arezzo. Se não me engano, foi em 2019, 2020. 700 milhões de reais. Todo mundo ouviu falar desse caso. Mas tem uma outra marca, Bush, que fez o mesmo e conseguiu ser vendida pelo mesmo valor que a Reserva, que fez muito menos barulho, mas para a comunidade que é cliente deles, os caras reconhecem o valor dessa marca. Quem? Z-Dog. A Z-Dog e a Reserva foram vendidos pelo praticamente o mesmo valor. Foi a Pets que comprou o Z-Dog, né? Foi a Pets que comprou o Z-Dog. E a Z-Dog, ela me convenceu que loucura, cara.
a comprar uma guia e uma coleira pro meu cachorro por R$250. Ela, se tem, eu adoro esses exemplos que aparecem, eu acompanho nos teus posts também, a saca do café, o preço do não sei o quê, até a cápsula da Nespresso, e não sei o quê, todas essas gerações de valor. Cara, quem gerou valor no mercado pet hoje mais do que a Z-Dog na história? E agora tu trouxe um aspecto também que é interessante, né? O quanto o contexto e o propósito alinhado. Tipo, o propósito da Z-Dog sempre foi de criar o senso de comunidade, entregar o melhor, enfim, toda a defesa deles. Criar uma marca de lifestyle pra pet, cara. Lululemon, terceira loja que vende por metro quadrado nos Estados Unidos e vende o quê? Roupa, entre aspas, de yoga, de ginástica. A Lululemon, ela tem uma pegada pra mim que eu uso muito em exemplo, tu sabe bem disso, que ela fala de esporte sem performance. Porque o que acontece? Tudo aquilo que tu ouve de Nike, Adidas, Under Armour e outros players tá ligado à performance. E quem não se encaixa na performance fica ali meio deslocado. Nós dois aqui, né? Pô, nós dois aqui estamos usando performance, mas a gente não é o Joel, né, cara? A gente não tá acordando 5 da manhã. Eu tô, né? Vou pegar voo, né? Mas o meu personal vai ficar brabo lá, que eu não trouxe tênis para treinar essa semana. O que pega aqui é o seguinte, a Lululemon ocupou um espaço que não estava ocupado. E aí, cara, ela ocupou e ela fez... Contexto e propósito. Ela fez uma desnatação de mercado excepcional. Ela é a mais cara das marcas. Ela é a mais cara das marcas. E não trabalha com desconto. Não, é caro pra caramba. E tem uma coisa na Lululemon, na Warby Parker, na Apple Store, em comum. O vendedor não é comissionado pela venda que ele faz. É loucura, né? Por quê? O que acontece? Lembra que eu era vendedor? Eu tinha uma comissão. Então, vendedor com comissão é um programa de transferência de renda. Entra o cliente para cá e eu tenho que ver quantos por cento ou qual é o valor que eu consigo tirar do bolso desse cara para que parte desse valor chegue no meu bolso. Beleza. Qual que é a minha motivação? É só o dinheiro, não é... Vender o máximo, o mais caro. Ah, mas é o que o cara precisa? É o melhor para aquele cara? Ele vai sair dali comprometido com a minha marca? Ele vai sair dali querendo comprar mais vezes? Cara, o Baza lá usa muito essa frase, né? Remuneração molda comportamento. Então não me adianta tu chegar e aí, vamos extrapolar a loja física, que foi lá de onde eu vim, e vamos pro mundo das multinacionais, não sei o quê. Cara, a remuneração do cara de loja física e o cara de e-commerce não tem nenhuma sinergia. Então eu faço um puto evento e falo, pô, galera, nós temos que ter um mini canal, a gente tem que colaborar, é cliente no primeiro lugar, vamos lá, chama um grande palestrante como Carlos Bush, vem aqui, mostra o futuro, e no final, velho, o bônus de cada um não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não me diz o que tu acredita, me diz como tu remunera. É um bom ponto. Imediatamente eu lembro de uma palestra em algum dos eventos, vários eventos que a gente se encontrou, que eu ouvi o cara falando assim, ó, cara, não me diz no que tu acredita. Eu não me interesso no que tu acredita. Me diz onde é que tu coloca o teu dinheiro. E aí eu ouvi aquilo. Cara, eu sou um hipócrita. No mesmo evento, 5 anos antes, eu assisti uma palestra do Dara, que é o ex-presidente da Expedia, atual CEO do Uber, né? Ele entrou depois da confusão, aquela que tiraram o Travis. E o presidente da Embraer. Os caras falando de carro voador. E carro voador fabricado no Brasil. Eu sei, caraca, velho. Eu tô nesse negócio aí. E eu vivo essa realidade do... Eu tava naquela época começando a testar o Ubercopter. Usei aqui pra vir de Guarulhos pra cá. E eu... Cara, eu tô vivendo, né? Militando uma transformação digital. E eu tenho lá meu carro. E eu uso lá 1% do tempo. Faz nenhum sentido. Voltei e vendi o carro. E aí me abri pra viver 100% isso aí. Tem perrengue? Óbvio que tem. Mas depois de um tempo tu começa a te acostumar e aí vira um lifestyle real. E aí quando eu ouvi aquilo, eu pensei, pô, eu tenho que tomar uma ação. Porque depois do ponto da consciência, Bush, só tem 2 alternativas. Ou a ignorância, ou a tomada de ação. É isso aí. E aí, cara, a ignorância ou a hipocrisia, né? Desculpa, a ignorância vem antes do ponto de consciência. Ó, o cara falou aquilo, eu concordei com o cara. Imediatamente eu vendi todas as minhas ações. O pessoal do Grupo Primo aqui não vai gostar da minha atitude, mas eu fui lá, vendi Petrobras,
que eu tinha essas coisas, e pensei, cara, eu tenho que investir de fato aonde eu acredito. E aí eu me abri para esses investimentos de risco e tal, aonde eu acreditava. Então, as empresas que fazem parte do meu portfólio hoje são todas empresas que eu acredito, porque eu estou investindo meu tempo no que eu acredito, que é a PM Web, o Let's Book, o Otto, e investindo meu dinheiro nas startups que eu acredito também. E é interessante que tu trouxe esse ponto do... Tem vários parênteses que a gente abriu, né? Tu falou da questão do propósito da Amazon lá, de ter de fato a preocupação de fazer de ponta a ponta. Foi assim que ela criou o propósito de mercado, de botar na nossa cabeça que ela não dá dor de cabeça. Foi o que fez eles se posicionarem. E eles foram atrás do que era necessário, porque as pessoas também não se dedicam a entender os negócios. O professor Scott Galloway, para mim, é uma das maiores referências que tem hoje. Acompanho ele já faz uns 6, 7 anos. Tive a oportunidade de assistir ele em Cannes, em 2016. Tá acontecendo Cannes essa semana, né? Foi transformador, assim. Vi o primeiro vídeo dele do DLD de Berlim. E ele fala, o segredo da Amazon, o cara, foi conseguir dinheiro muito barato. Então, ela tinha um propósito claro. Se o cliente entender que sempre que ele comprar comigo der certo, eu vou ganhar o mercado no longo prazo. O que eu preciso? Eu preciso de dinheiro. Então, a Amazon é uma empresa que conseguiu o maior volume de captação de dinheiro ao menor custo na história do capitalismo. Ponto. E entregou. Tá, mas aí teve o WeWork que levantou dinheiro, teve um monte de gente... Sim, teve um monte de gente que levantou dinheiro, mas não tem o mas não propósito. Entregou. Mas não entregou. Não entregou. E é uma maluquice, tanto que agora a gente começa a ver a quantidade de maluquice. Mundo Aí tem a segunda coisa que tu colocou que é super pertinente para as pessoas. Warby Parker, Apple e Lululemon, 3 empresas que não mensuram os vendedores pelo resultado de venda, e sim por como eles atendem os clientes, né? Porque esse KPI não é relevante, puxa. Não é porque não... É porque, assim, aí eu tenho 2 observações. Primeiro, para as pessoas que não acompanham. Das 4 empresas que mais vendem por metro quadrado nos Estados Unidos, tu falou de 3 delas. Só a Tiffany não tá nesse conjunto, né? Então, olha só que diferença. Pô, é prova melhor de que dá certo? Os caras vendem pra caramba. E por que ninguém faz? Eu nunca esqueço, Guto, eu tava numa reunião com um grande CMO que tu conhece, do mercado de beauty, e tava conversando e disse assim, puxa, eu tenho 1 bi que eu invisto na Fórmula 1. E assim, eu não sei se esse ano eu queria renovar, porque com o digital eu teria muito mais dados e muito mais assertividade. Então, provavelmente eu gastaria menos e poderia ter resultados melhores. Mas olha o problema que eu tô. Se eu tiro o que a gente sempre fez da Fórmula 1, que é R$1 bilhão, e coloco, vamos dizer que eu economize 300 milhões na minha estratégia, e eu não consigo o mesmo resultado de vendas, eu sou demitido. Agora, se eu aplico os mesmos 1 bilhão onde eu sempre apliquei, e não tiver um resultado, bem, talvez a culpa é do mercado, é do consumo, é de outro fator, não é meu. Então, as pessoas, muitas das vezes, eu vejo, principalmente empresa maior, que o executivo está mais preocupado em defender a cadeira dele, o cargo dele, do que defender a relação com o cliente. E eu não vou longe, eu vou pegar qualquer loja de varejo fast fashion, essas lojas que tem um monte de arara e tal. Tem várias grandes marcas no Brasil. Eu não quero usar um nome para não parecer que é deles que eu estou falando, mas falo para todos. Se gasta uma babilônia de dinheiro para fazer marketing, para trazer cliente para a loja. Vamos dizer que física, eu sei que é para o virtual hoje em dia a maior tendência, mas pensa no físico. Levei 1.000 clientes para uma loja hoje. Dos 1.000 clientes, 500 foram provar roupa. E dos 500 que provaram, por hipótese, 100 compraram. Aí nós estamos numa reunião executiva discutindo o que a gente faz para aumentar vendas. Provavelmente a discussão do CMO é dizer, cara, eu preciso de mais budget para trazer mais gente. E aí o cara ganha o dobro de budget, traz o dobro de gente, 1.000 pessoas provou, 200 vendeu, foto do cara na parede que ele atingiu a meta. Mas talvez, por que ninguém pensa que botar uma pessoa no provador que só está preocupada que as pessoas não roubem, porque é assim, ao menos a minha experiência sempre foi assim, tu entra numa loja para provar, tem quantas peças na mão? 3? Então daqui a plaquinha de 3, está mais preocupado que a pessoa não roube, do que entender que a pessoa pode entrar lá com 5 peças e por que ela não sai com nenhuma comprada? É tamanho, é cor, é atendimento, é estilo, sei lá o quê, e tivesse uma pessoa que ajudasse a converter. Cara, se um profissional conseguisse converter por dia, só um dia inteiro, uma calça, ele pagou o salário dele do mês. Tu imagina se ele faz 2, já é lucro para a empresa. E por que elas não fazem? Porque isso não está nos indicadores das metas, como que a gente está falando agora. O indicador de atendimento não conta. E é mais barato eu controlar o meu indicador, que é roubo de loja, do que eventualmente aproveitamento, aumentar a performance de provador versus checkout, sei lá. Eu tô sendo extremo, obviamente que não é para todos os varejistas, mas é o que tu trouxe das relações de poder versus relações de negócio. É muita gente que faz de conta. Aí o cara bota uma máquina linda, bota aparelhos que pegam satisfação do cliente maravilhoso. Vou dar um exemplo, farmácias hoje, né? Agora eu tô meio mal-humorado falando, né? Vai lá. Tu vai numa farmácia, tem que botar o CPF, aí tu diz que o CPF é tal, aí a pessoa diz, não funcionou. Eu digo, pô, mas o problema não é meu, cara, o CPF sempre foi esse, eu não tenho o que fazer. E aí, enfim, atendeu, tem tela de LCD, tudo lindo.
Mas hoje em dia tu vai numa farmácia, tu gasta 40 minutos para comprar um remédio, porque tem muito pouca gente atendendo. Hoje em dia a farmácia ganha um alto volume. Só que o cara te atende mal, mas qual é o propósito? Eu quero mostrar que eu sou bom. Em vez de resolver o a tempo, que é conveniência para mim, ele bota tapete vermelho, o cara sai do caixa, vem pegar meu produto na mão, me leva pro caixa, porque isso é desculpa do cara. É que nem URA, né? O cara faz toda aquela lógica para parecer que ele quer me atender bem, mas na verdade é para esconder que ele tá me atendendo mal. Entende? Para ficar, é tipo dar a balinha no final pro cara sair com doce, sabe? Ou como as URAs que criavam 8 níveis de menu para ganhar mais tempo para atender o cara, né? Então, eu acho que a gente tem que parar com essa falácia, que é o que tu trouxe no início da nossa conversa. Bush, eu tenho uma máxima que consolidando esse conhecimento em eventos, eu trouxe assim, as empresas que vão sobreviver são aquelas que conhecem mais os seus clientes do que os clientes conhecem ela. Então, mega frase. Quando tu vai querer comprar um carro, tu entra pra comprar um carro numa revenda, tu conhece tudo do carro, cara. Conhece tudo do carro. E o que tu espera se a marca que tu for comprar é a mesma do carro que tu tem hoje? Que o cara conheça tudo de ti. Porque todo o processo que tu for fazer com aquela marca, ele é identificado. Rastreado. Então, assim, tu comprou o carro, é identificado. Tu fez a revisão, é identificado. Tu fez o financiamento, é identificado. E aí tu chega lá e o cara não tem nenhuma informação sobre ti. Mas é o básico, Guto. Eu cheguei lá, eu quero ver um carro branco. Aí na loja, por exemplo, só tinha um preto. Eu olhei o preto, tá, beleza, tal, saí e disse, vou pensar. Aí a empresa quer me enviar um e-mail. Primeiro lugar é o seguinte, a preocupação é pegar teu telefone na entrada. A recepcionista, ela é paga pra pegar teu telefone. Não é pago pra te encantar no carro. Pra começar essa história. A meta é, pegou o telefone? Então tá. Pegou o e-mail, sei lá. Aí eu fui lá, atendi, dei meus argumentos, o cara falou comigo e tal. Obviamente é raro as pessoas, imagino eu, chegar e comprar um carro de largada. O cara vai, sente, volta pra atender, né, a relação. A partir de então, vamos dizer que a empresa se comunique por e-mail com a pessoa. Aí manda a foto do carro. Não é o carro que o cara olhou, e se é o carro que o cara olhou, não é na cor que o cara gostaria. Pô, é uma informação tão básica, eu queria ver um carro branco. Eu não consegui ver na loja, e eu não consigo nem ver no e-mail que tu me encaminha, ou no WhatsApp que tu me encaminha. Ô, Bush, vou pegar esse exemplo. A quem interessa o dado do cliente nessa relação? A quem interessa? Uhum. Pra mim é o fabricante. Não, tudo bem. É quem tá vendendo o carro. Sim. Tá bom. E o que isso importa pro cliente? Nada. Então, o cara tá preocupado primeiro com ele, ao invés de estar preocupado com o cliente. É inversão de ordem. Tu fala muito sobre primeiro servir, depois vender. Se tu estiver preocupado com o porquê a pessoa tá comprando o carro, tu vai perguntar outras coisas e não só os dados. E aí tu vai ter a informação que tu precisa. Né? Um exemplo simples, eu tenho um grande amigo, a Mauri, ele me dividiu isso. Uma métrica de conversão. Como é que tu calcula a conversão numa concessionária de carro hoje? Isso aí eu tô falando pré-pandemia, tá? Mas pós-pandemia, como é que tu calcula uma conversão? Quantas pessoas entraram versus quantas pessoas compraram, certo? Beleza, entrou 100 pessoas num dia, vendeu 5 carros, 5% de conversão. Por que as pessoas entram numa concessionária hoje em dia? Por quê? Tirando o ar-condicionado, brincadeira à parte, o cara já vai pra ganhar aquela... bounce que tu tem que calcular, não é conversão. Bounce é quando o cara entra e sai. Né? Então assim, tu tem que calcular quantos caras não compraram. Porque se o cara entrar numa concessionária e não comprar o carro, a culpa é tua, velho. Que nem o provador. A culpa é tua. Tu já pagou pro cara entrar na tua loja. Aí o cara pegou um produto numa arara. Quer um exemplo que eu sempre brinco? Imagina minha esposa entrou lá, foi lá, pegou uma peça de roupa, ela foi provar. Aí ganhou uma plaquinha número 1, levou uma peça. Aí todas as mulheres que fazem esses provadores de loja grande, elas voltam lá, tem 15 homens se amontoando no corredor lá, fazendo de conta que ninguém tá fazendo nada. Aí vem a mulher, o que tu achou? Aí todo mundo olha, né? Aquela situação. Ah, mas eu não gostei dessa cor. Tu poderia, Carlos, ver uma marrom pra mim? Sim, aonde? Ali. Aí tu olha, tem 400 araras. Cara, se tivesse um funcionário pra ver assim, não gostou da cor, eu tenho outro. Isso a minha esposa tem sorte, porque eu sempre acho as roupas certas pra ela. Ah, tá bom. Obrigado. Esse é meu corte. Obrigado. Esse é o corte pra família, né? Mas, Guto, olha só. Fechando esse parênteses e voltando, porque eu acho que do que a gente tá falando tem muito a ver também com a transação que a gente não falou de vocês terem feito, né? Conta pras pessoas, a partir daquela questão do e-mail, como a visão da gente fazer algo e não se contentar e buscar sempre fazer melhor ou buscar contatos, fizeram vocês saírem de uma empresa que ia bem no mercado hoteleiro, uma empresa que estava performando, estava liderando esse mercado e que assim,
por N fatores, acabaram cruzando o caminho de uma grande multinacional, logo em frente. Sim. E que ajudaram eu vou dizer o seguinte, eu acho que talvez deu uma gasolina a mais para ir mais longe. Porque o talento é igual, o mérito é igual, mas... Muda de patamar, muda de patamar. Muda. O que acontece é, a gente tinha uma posição de liderança de um mercado muito pequeno. De fato, naquele momento o nosso mercado era extremamente pequeno, só podia atender grandes redes e os grandes players de resorts no Brasil, então era um mercado limitado. Nosso market share calculado em 2010 era de 2/3. Então, e tinha uma core que tinha solução própria e ela era quase 1/3 do mercado. Então, era a core mais uns que eu sabia o nome do cara, eu sabia por que ele não comprava de mim e eu sabia tudo. Então, eu estava dentro de um mercado limitado, que é o que a gente olha quando a gente vai fazer investimento em startups, esse tipo de coisa, tu olha o total do mercado endereçável. E aí, a gente estava num mercado que ele era limitado naquela altura. A gente poderia fazer uma estratégia para crescer para hotéis menores, a gente fez e deu errado. Trabalhando pra caramba, deu resultado nenhum, né? Mas fica sempre o aprendizado e a vergonha, né? E aí, no meio dessas tentativas todas, a gente se deu conta que a gente precisava de um mercado maior. Aí, beleza, então a gente quer sair desse mercado aqui, que é o mercado só dos hotéis, e eu quero ir também para esse mercado, que é o mercado do turismo. Quero atender companhia aérea, quero atender locadora e tal. Aí eu fui ver, mas esse produto que eu tenho hoje, ele não adapta para esse cara. A estratégia adapta, mas o produto não. Beleza, vamos fazer um plano. E aí, cara, fiz um monte de plano. Eu trabalhei 2011 inteiro fazendo plano, captação de dinheiro. Não tinha no Brasil quase venture capital. Tu tinha que conversar tinha que conversar com private equity para fazer essas transações. A gente fez um monte de reunião, fiz um trabalho super legal com um grande amigo, Leandro, lá da SB Tour de Floripa. Hoje, Viajar é melhor. Viajar faz bem, desculpa. E ele é um grande amigo. E a gente aprendeu muito naquela jornada e a gente estava em movimento, Bush. Em movimento. Nessa jogada, a gente conquistou a conta do Beach Park e passou a fazer o e-commerce deles e o CRM deles. Foi uma jornada maravilhosa. Tem um post lá no meu LinkedIn. Ontem mesmo, um colega meu falou que parou lá no meu LinkedIn e descobriu como é que um e-mail marketing fez a gente vender a empresa para uma empresa de capital aberto de Nasdaq. Esse é o ponto-chave, ou seja, Beach Park. Explica isso. Então, a gente ganhou a conta do Beach Park, começou a trabalhar para eles, e aí um colega nosso disse, vamos fazer um e-mail marketing que vai ser o maior e-mail marketing do mundo. Aí eu, mas não tem nem briefing disso aí. Não, vamos fazer que vai ser legal. Então vamos fazer. Aí a gente foi lá, mandou, aprovou. O pessoal de marketing nem tava. Quem aprovou foi o assessor de imprensa. Depois até pegaram no nosso pé, porque a gente usou uma imagem, acho que não deveria ter usado, uma coisa assim. Mas a gente mandou para uma base de umas 1.000 pessoas aquele e-mail, que era um e-mail que simulava você descendo no Insano, que é o principal tubo-água deles lá, que é uma loucura mesmo, Insano literalmente. O nome faz sentido. E aí tu simulava aquela experiência e no final venha viver essa experiência a 105 km por hora nos nossos resorts. Cara, a gente mandou para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, um negócio assim, e mandou na sexta-feira, 18 horas. O horário era horrível. Na segunda-feira tinha tido 20 mil acessos ao site. Para quem não entende um pouco da dinâmica de e-mail marketing, vamos lá, padrões de mercado. Se tiver 15% de abertura para mais, tá top. Se tu tiver em cima disso uns 10% de clique, tá top, porque é 1,5%. Então, numa base de 2.000, tu vai ter 1,5%, a gente vai estar falando uns 30 cliques, e aí tu vai para uma conversão boa, tu fez a venda ali e a conta você paga. A gente é 20 mil acessos. Que loucura. E aí, cara, aquilo ali viralizou. Foi uma experiência interessante de viralizar. Tinha um site na época, o 9gag, que aquilo ficava aparecendo, aí o pessoal ficava postando, aí postava num lugar, postava no outro, e aí tu botava a maior e-mail marketing do mundo, em qualquer idioma, no Google Translate, e vinha. Vinha em russo, vinha em chinês, vinha em italiano, vinha em turco, o que tu tentasse ia vir. E no meio dessas coisas foi parar num anuário das 10 melhores práticas de e-mail, feito por uma empresa de Chicago chamada Smith Harmon. E tava lá, a gente ficou super orgulhoso, baixou lá o PDF e tal. E aquele prêmio, cara, aquele material, ele ganhou vários prêmios. Eu tinha um blog no portal Panrotas, tá acontecendo essa semana o Fórum Panrotas também. Panrotas é o principal veículo de comunicação do turismo no Brasil. Fui convidado para ter um blog sobre tecnologia e turismo, mais uma vez, em movimento. E aí fui fazer um post falando sobre a importância da criatividade. E aí, para escrever aquele post, eu quis pegar todos os prêmios que tinham sido atribuídos àquela campanha. Aí achei lá um prêmio tal. E aquele e-book da Smith Harmon. E eu fui lá pesquisando Smith Harmon. Não achava nada da Smith Harmon, cara.
Sumiu a Smith Harmon. Até que eu, fui lá. A Smith Harmon foi comprada por uma empresa chamada Responses. Sei lá, Deus, quem é Response. Entrei no site da Response, consegui baixar o PDF que eu queria. Só que para baixar o PDF, eu tinha que botar o meu nome, meu cargo, minha empresa, meu telefone e meu e-mail. Hoje a gente conhece isso por inbound marketing, né? Na época, né? Sabe quem que estava na Response dando consultoria nessa época? O teu amigo Aaron Ross. Ele tinha acabado de sair da Salesforce. E estava ajudando eles a criar o conceito. E o primeiro cliente do Aaron Ross, depois da Salesforce, é a Response. Né? Tá lá no livro dele. Receita Previsível. Grande Aaron. Por isso, tinha lá no site da Responses esse estratégia de inbound. Eu baixei o material. Dias depois, 7 de setembro de 2011, para ser mais exato, porque eu sou bom de datas, né, Bush? O Thiago Freire, um brasileiro carioca, que foi morar na Califórnia, estudava em Stanford, foi ser estagiário da Responses, me manda um e-mail falando que ele trabalhava com a melhor plataforma do mundo de CRM e que ele queria conversar comigo. E aí cara, como é que ele acha que a dele é a melhor do mundo se ele não conhece a minha? Foi meu primeiro pensamento, né? Cara, a minha dá o ROI no centavo. E era o que a gente fazia para hotelaria naquela época. E continua fazendo até hoje com uma capacidade incrível. E aí era um e-mail automático, Bush. Mas é aí que entra aquela questão da oportunidade, né? A oportunidade pode estar num e-mail automático que tu responde. Mas tu tem que ter a curiosidade genuína e tu tem que estar em movimento. Aí o Thiago mandou o e-mail, eu respondi. Tá, então vamos falar então. Quer falar? Vamos falar. Aí marcamos um call, tá, peguei o telefone, tô falando com ele, meio-dia, porque Califórnia, né? Me ligou cedo, aqui já era meio-dia. E aí o Tarek, né, o fundador da PM Web, tava indo para os Estados Unidos na outra semana para um evento, de novo, em movimento. E aí o cara tá falando comigo aqui e ele fala, olha, a gente tem isso, aquilo, a gente abriu capital recentemente. E eu comecei a processar o que o cara tava falando, né? O que ele queria. E aí tem um outro livro do Michael Gladwell, que é o Blink, que ele fala que tu pega as coisas num piscar de olhos, né? Naquela hora, Bush, caiu a ficha pra mim. Esse louco quer nos comprar, porque ele quer entrar no mercado brasileiro. Então eu tenho que levar essa conversa adiante. E aí eu, não, tá bom. Olha só, entendi. Vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer uma reunião? O cara na Califórnia, eu em Porto Alegre. Pode, claro que pode. Quando é que fica bom pra ti? Quarta-feira, tá bom? E aí eu pego o telefone e faço... Ô, Tarek, que dia tu vai estar de bobeira lá em Las Vegas? Não, como assim? Não, tu vai ter um dia a mais. Vou, quarta-feira. Só que era meio-dia, tamanho de fome. Aí, meu, desliga essa merda, vamos almoçar. Quarta-feira é o dia que eu vou no outlet. Eu falei, não, deixa pra mim. Tá, fechou então. Quarta-feira, 2 horas aí em São Francisco. Beleza. Aí eu desligo o telefone e falo, meu, seguinte, marquei uma reunião pra ti. Quarta-feira, 2 horas em São Francisco. Fica na frente do YouTube. Cara, hoje tem muita de turnê, de tour, venha conhecer o Vale do Silício, não sei o que e tal. Cara, a gente foi na modo raiz, entendeu? Chegou lá pra fazer uma conversa de M&A, foi a primeira conversa. A segunda já foi o onboarding. Que loucura, cara. E aí o Tarek foi pra lá, o que a gente fez? Por causa do e-mail? O que tu acha que a gente fez entre essa reunião e a visita do Tarek? Tiver que fazer todo um plano. A gente se preparou, Bush. A gente se preparou. Porque é isso que a gente faz. A gente se prepara. Como é bom te escutar falando essas coisas, sabe? Pois é. Ver que a minha vida inteira eu fui um cara assim, que eu pensava que eu tinha que ir numa reunião para entregar alguma coisa diferente, que eu tinha, sabe, ler o relatório de investidor de empresa de capital aberto, entendeu? Quais eram as metas da empresa. É tão raro escutar isso que tu tá dizendo, cara. Ô, Bush, ontem eu tava conversando com uma grande amiga, a Dani Lazarotto, da Cordão, e a gente tava falando de trajetória, e eu contei lá da minha infância, que eu fazia gincana e tal, e eu falava pra ela que a minha meta era ganhar, e ela olhou pra mim e falou, por que tu queria ganhar? Aí eu fiquei, não é todo mundo que quer? E aí, de fato, não é, Bush. Não é. Não é. Todo mundo quer o prêmio, mas nem todo mundo quer passar pelo processo pra ganhar. E a gente se preparou, Bush. Aí o Tarek foi lá, fez a reunião, foi do caramba, e aí ele volta de São Francisco, chega aqui num sábado, e ele combinou de apresentar o business plan pro Danny Springer. Hoje o Danny Springer é o CEO da DocuSign, né?
um cara que te aprendeu muito, muito mesmo. E ele combinou de apresentar o programa, o projeto na terça-feira, quarta-feira, da outra semana. Então ele chega, aquele voo da Califórnia pra cá, que é 30 horas, 40 horas, de quem compra a passagem mais barata, né? E aí ele chega aqui, a gente passa o fim de semana inteiro estudando, desenhando e não sei o quê, e acreditando, né, Bush? Acreditando, porque nós estávamos se preparando. Nosso plano não tinha nada a ver. A gente estava num negócio que a gente queria crescer dentro do setor, mas veio a oportunidade, fazia sentido. A gente se dedicou, estudou, montou o plano. E tem um fato, Bush, que eu nunca esqueço, que é o seguinte: a gente era líder no mercado da hotelaria, específico ali, redes de hotéis e resorts. Até hoje a gente é líder nisso, tem uma super participação hoje com a marca Let's Book. Mas a gente queria atender outras grandes marcas. E aí a gente tinha uma parede, mais ou menos como essa aqui, que a gente ia colocar um quadro na outra semana. E aí, quando a gente fez aquele plano, a gente falou, mercado, quem que a gente vai atender, não sei o quê. E tipo, aquele canetão assim, começou a desenhar e colocou na parede o nome de todas as empresas que a gente queria atender. Escreveu. Exercício de escrever. Meu pai me ensinou isso. Né? Escreve o nome do que tu quer. E aí, o Tarek foi pra lá. Quando ele chega na Califórnia, tinha falecido Steve Jobs. Um empresário chamado Steve Jobs. Mais um dia marcante, né? Eu lembro, eu tava na Califórnia esse dia, eu tava em Irvine. Exatamente. Cara, parou os Estados Unidos, era flor por todo lado. Total. E aí, o Tarek vai apresenta pro Dennis Springer o nosso plano, e a gente já tinha feito várias outras exercícios de trazer empresas dos Estados Unidos pro Brasil e tal. Umas com pouquíssimo sucesso, outras com médio sucesso e algumas com retumbante fracasso. E aí, a gente já estava acostumado, já era do dia a dia. Quando a gente termina de apresentar o plano, o Dennis Springer olha pro Tarek e fala, cara, eu não quero uma aventura no Brasil, eu quero comprar a tua empresa. E aí, espera aí, velho. Ele fez a empresa na sala da casa da mãe dele, aos 16 anos. A empresa naquela altura tinha 2011, foi quando aconteceu isso, nós tínhamos uns 15 anos. Era uma jornada já. Sim. Era uma jornada, mas era de uma internet que tu tinha que botar o disquete na caixinha de sapato na ordem, senão não ia funcionar. E aí, de repente, tu vai para o berço de tudo, lá no Vale do Silício, e tu senta na frente do cara que fez uma abertura de capital, eleito CEO do ano 2 vezes, o cara olha e diz que quer comprar a tua empresa, aí parece que a jornada fez sentido até agora. E tu vai entrar num outro nível de trabalho, responsabilidade, crescimento. Outra liga. Cara, 6 meses depois conclui a transação, porque essas transações não são rápidas, né? Nesse meio tempo, o Tarek me convida e convida outros colegas que estavam ali para virar sócio da empresa. Foi aí que eu virei sócio, antes da empresa ser parcialmente comprada pela Response. E aí a gente vem trazer a Response pro Brasil. É um super desafio. Mas, cara, deu tudo errado, velho. Deu tudo errado. 9 meses de terror e pânico. A gente tentou vender para todo mundo, só que no business plan a gente errou uns negócios básicos. A gente errou, tipo, preço médio de mercado. Eu não fui me atentar que os caras estavam vendendo 15 vezes mais barato do que a gente tinha que vender. E aí, bucha, a gente descobriu uma coisa. Ninguém tava gerando valor na cadeia. Todo mundo pegava uma proposta. Quanto é que tá gastando? Tô gastando 1.000. Tá, então eu te ofereço por 900. Sim, entendi. Tá, eu tô gastando 800. Tá, então eu te ofereço 700. Transacional puro. Ninguém tava gerando valor. Ninguém tava tentando tirar o cara desse patamar de resultado e levar nesse aqui. Toda vez que tu tirar desse patamar e vir pra cá, vai sair mais caro. Só que tu vai comprovar teu valor. E a gente tava acostumado a fazer isso lá na hotelaria. Porque o nosso negócio não era barato. O nosso negócio era dar retorno. Né? Ninguém precisa da coisa barata. O cara precisa vender mais. E gastar menos. Exatamente. Entendeu? Não, mas espera aí, eu vou economizar, mas vai ser ruim. Tu vai vender agora. O grupo premium vai tirar esse microfone aqui e vai botar um mais barato. Tá, mas vai ficar ruim. Não, mas eu tô economizando. Não, vou perder a qualidade. Não é esse o jogo. Tu tem que elevar. Vai vir um microfone melhor. E vai ter mais audiência por isso. Exatamente. Porque com a melhor qualidade, tu vai ter mais review. Esse é o jogo. E aí, a gente teve que se adaptar, mas a gente teve que puxar o mercado para cima. E aí tem uma parada que a gente aprendeu na veia, que já deve ter ouvido bastante, que é o tal do tropicalizar. Cara, o que funciona para o americano, não funciona para o brasileiro. Porque tem uma diferença muito grande. O Brasil não é os Estados Unidos. Um dia tu me contou um caso do Walmart sobre isso. Então, o Walmart é uma empresa que não deu certo aqui no Brasil. Foi nossa cliente e tal. Tivemos uma trajetória. Nos Estados Unidos, como é que funciona o Walmart? Ele tem o conceito de everyday low price. Então, assim, se tu comprar sempre no Walmart, durante aquele período,
tu gastou menos do que se tu comprar na Target, no Publix lá em Miami e tal. Porque ele vai ser sempre mais barato no todo. O que os outros caras fazem é uma oferta que te atrai e tu vai lá e compra... O boi de piranha que se fala. Compra o sabão em pó mais barato, mas tu vai pagar mais caro no pão, no café. A gente que é gaúcho, a gente vai falar cacetinho, o pessoal vai pegar no nosso pé, né? De forma alguma jamais a gente falaria isso. Né? Então, pão d'água. O que acontece? O cara é um modelo americano. Eu vou ganhar no longo prazo. E o nosso modelo, não, eu quero ganhar hoje. Não, mas no longo prazo vai ser ruim. Azar. Eu quero ganhar hoje. Não deu certo. O Walmart não deu certo. A gente não estava dando certo. Aí a gente teve que ter uma coragem de... Tá, beleza. Se não tá dando certo desse jeito, qual o jeito que dá certo? A gente refez todo o material, comunicação, abordagem, e começou a fazer do nosso jeito, com a aprovação dos caras. Em 6 meses mais, Bush, a gente tinha 1/3 do mercado. Nossa, acertaram a mão. A gente conquistou Magalu, Mercado Livre, B2W, Walmart, Latam, Azul e todas as principais contas do Brasil eram nossos clientes naquela época. A maior parte delas continua há mais de uma década sendo nossos clientes. E aí, Bush, aí vem aquele negócio do que não controla, lembra? Faltava 10 dias para a Response comprar 100% da PM Web. 100%. Já tinha olhado o barco, apartamento? Eu tava endividado já. A conta tinha que fechar, mais aprendizado. Né? Graças a Deus, lá o Tarek me ajudou, eu me salvei naquela hora. Porque eu tava garantido, tava tudo certo. Tá 10 dias pra entrar... Mas tu lembra do Almirante McRaven? A vida não é justa. A vida não é justa, cara. E aí, a Oracle comprou a Responses 10 dias antes. 10 dias antes do Pix. Não era Pix na época, né? Do Wire Transfer. 10 dias antes. E aí muda tudo, Bush. E aí muda tudo, muda a liga. Literalmente muda a liga. Aí foi pra outra liga mesmo. Aí foi pra outra liga. Porque a Response era uma empresa de 2.000 pessoas, onde quase 100 éramos nós. A Oracle era 150 mil pessoas. E aí tu tem que te adaptar a uma cultura diferente. Tá, mas a cultura deles não é igual a nossa. Azar, velho. Essa é a vida. E eu tava na Oracle nessa época. A gente podia transformar aquilo numa briga, porque tava tudo certo. Os caras teriam que comprar pra fazer sentido. Tu vai entregar a energia acumulada de toda a tua vida a um processo judicial? Não vai. Então, abrace o problema, né? Foi o que a gente fez. Abraçou a oportunidade. Isso foi dezembro de 2013. Dezembro de 2016, a gente vendeu o controle da PM Web para o grupo WPP por um valor provavelmente umas 15 vezes maior do que seria aquele negócio ali. Loucura, né, cara? Essa é a diferença de abraçar o problema, de abraçar a oportunidade. E uma lição que eu ouvi ontem do motora de Uber, que me levou pro escritório, que é, cara, não faz diferença o que tu for fazer. Se estiver no Uber, se estiver trabalhando, tem que arregaçar as mangas e trabalhar, velho. Tava pensando nessa coisa do movimento, né? Eu acho que a grande mensagem de tudo a gente falou de propósito de empresa, a gente falou de entender o contexto, a gente falou... Talvez a principal questão aqui é do McRaven, que é a questão de arrumar sua cama e a vida não é justa, né? E se preparar, né, Bush? Se preparar. Eu acho que muito pouca gente se prepara. E eu te digo que eu vejo a maior dificuldade com as pessoas que nascem com talento, porque eu sempre gosto de pegar jogador de futebol, né? Tem jogador de futebol que nasce com talento e os que não nascem com talento, ou tanto talento, mas se esforçam tanto que se equiparam. Pega um Cristiano Ronaldo. Visivelmente ele é um cara mais talentoso, mas certamente é um dos mais esforçados, né? Mas tu pega o Messi, provavelmente, não que ele não seja esforçado, mas ele tem muito mais talento. Só pra nós lembrar que tu também tá velho. Hoje faz 20 anos que o Ronaldinho Gaúcho fez aquele gol de falta contra a Inglaterra. Até bom de data. 2002, né? E o Ronaldinho, cara, ele nasceu com o maior talento da história do futebol. Só que é o seguinte, ó, até onde ele queria ir? Ele tá errado, o Ronaldinho, velho. Não tá, cara. Ele é o Ronaldinho, velho. Nós dois estávamos em Lisboa, ele entrou no palco, tinha 18 mil pessoas, ele não falou inglês e ele foi mais aplaudido que qualquer outro palestrante lá, porque ele nasceu com um dom que só ele tem. Mas para ele ganhar todos os títulos que um jogador pode ganhar na Terra, menos o Mundial de Clubes de 2006 que ele perdeu pro Internacional, diga-se de passagem. Esse é um bom corte, hein? Ótimo. O único título que o Ronaldinho não tem, por causa do Internacional, ele tava legal para ele. Tava legal para ele, mas o Cristiano não. O Cristiano não. O Cristiano, ele tá no mesmo panteão ali do Phelps, ele tá no mesmo do Federer, ele tá no mesmo do Nadal, ele tá no mesmo do Jordan. Ele não quer ganhar uma vez, ele quer ganhar sempre. Tem aquele Nico Rosberg,
Nico Rosberg. A gente assistiu uma palestra dele junto, lembra? No Web Summit. Lembro. Que ele ganha a Fórmula 1 e ele queria ganhar do Hamilton, porque ele era colega do Hamilton. Ele ganha e ele fala o seguinte, cara, essa parada não é pra mim, meu. Já me aposentei. Eu não quero mais isso aqui. Tá tudo bem, tá aí, ó. Taça no armário e vamos. Que loucura, né? O cara se aposentou, cara. Mas, meu, depende do que tu quer. Tem que ter em paz contigo. O quanto tu quer. E aí vai pro... Desculpa te interromper, mas vamos pro Simon Sinek. Jogo infinito. Até onde vai esse jogo, cara? Até onde vai? Sabe que o Jogo Infinito tem a ver com a minha mudança de vida. Eu sei. Né? Claro que eu sei. Que loucura. Esse livro pra mim é emblemático. Pois é, até onde vai? Então, cara, até onde eu quero ir? Cara, eu quero ir muito longe. Tá recém começando, eu sou novo. Puxa. A vida tá mal começando. Talvez o último ponto que ficou no ar aqui que a gente tava falando, que me marcou e me lembrou um pouco da vida, assim, é que muitas vezes a gente espera que nos entreguem todas as ferramentas pra gente executar algo. E às vezes a gente precisa buscar ferramentas extras para tornar o trabalho melhor, ou a gente tem que ter uma mente mais de empresarial do que funcionário, né? Tu tava falando assim, pô, eu me preparei para aquela reunião. Pô, eu me preparei para a entrevista. Isso é um pensamento de empresário. Pô, tu era muito jovem, cara. Como é que tu tinha isso? Mas isso é da essência de querer vencer. E uma essência de saber que a vida não é justa. Por exemplo, eu lembro quando eu entrei na Oracle, a gente já falou esses dias sobre isso, por isso que tá fresco na minha memória, que quando eu entrei na Oracle, fui contratar umas maiores multinacionais do mundo, já vinha de um lugar que eu era muito bem relevante, pô, fantástico. Só que a gente sabe que essas empresas, naquela época, hoje em dia já amadureciam muito, para entrar não era assim, tu enxergava, já estava o computador pronto. Eu lembro que eu usei milhas, que eu tinha milhas aéreas para viajar para São Paulo para começar a trabalhar. E algo que a empresa teria que me pagar. E eu lembro que eu fui muito criticado pelos meus colegas. Tu tá louco, cara, a empresa paga passagem e tal. Eu pensei, cara... E aí, qual é o problema, cara? Que eu paguei com milha pra vir, a gente tá aqui no jogo. Nem sempre eu vou ganhar todas. E eu via o quanto das pessoas que, quando eu entrei, estavam mais tempo, e acima até de mim muitos, que depois foram responder pra mim. E elas não entendem, muitas vezes, que é este mindset de querer entender que a gente tem que pensar como dono, que é um dos valores da Oracle, diga-se de passagem, né? Tem um comportamento como um dono, que faz as pessoas ter performance. Tu teve comportamento de dono ao momento que tu marca uma reunião, tu não era sócio da PMWeb, tu pega aquela ligação e tu vê que é uma oportunidade para a empresa. Sendo que tu tem o dono da empresa te chamando, larga aí, vamos almoçar. E tu, não, cara, é bom para a empresa, vou marcar a reunião para ti. Exatamente. Tu entende? Porque tu tem essa iniciativa. Então, mas eu posso fazer uma correção? Esse negócio de pensar como um dono não serve para nada. Por quê? Tem que agir como dono. Boa, essa é a parada, entendeu? O que tu faz? O que tu faz quando tu vai lá, tu olha, passa pra atacar para São Paulo, eu tenho medo, vou lá e imito eu mesmo. Tu tá agindo, cara. Tu tá agindo, pensar, velho, pensar. Desculpa, não verdade. adianta muita coisa. Perfeitíssimo. Não adianta muita coisa. Né? Tu tem que agir, Eu me considero dono do negócio que eu tô desde o dia -10 ou -30, que foi quando começou o meu processo seletivo. Entendeu? Eu projetei aquilo e eu fui fazer aquele negócio acontecer. Eu queria aquilo. Eu entreguei o que precisava, né? Mas eu não entreguei o que me contrataram, eu entreguei o que eu precisava. Mas será que todo mundo quer? Até onde as pessoas querem? Deixa eu voltar numa coisa. Lembra daquela parede? Lembro do nome dos clientes. A gente conquistou muito mais do que aqueles que a gente escreveu. Mas a gente conquistou todos aqueles que a gente escreveu, Bush. Porque a gente projetou. Primeiro a gente ganha, pra conseguir uma coisa a gente tem duas vezes, né? Na cabeça primeiro, depois na vida. Né? Tem que imaginar. Tem que imaginar que tu vai. Tu tem que acreditar. Que e esse negócio das ferramentas, cara. Quem é que cria as ferramentas? O modelo de vendas que a gente criou aqui no Brasil, ele foi replicado em todos os mercados emergentes do mundo. Austrália, Europa e Oriente Médio, Japão. O modelo que a gente criou aqui, Bush. Por quê? As ferramentas que vieram não serviam, cara. O que a gente ia fazer? Ficar de braço cruzado? Vocês conseguiram adaptar o propósito de atividade-chave da companhia na região baseado no contexto, coisa que um Walmart, por exemplo, errou. Né? Ele não conseguiu entender o contexto. Coisa que, por exemplo, se o pessoal voltar no tempo, a Nestlé só teve êxito no Japão. Pô, a Nestlé fez um mega estudo de mercado que ela queria entrar no Japão. Achava que era um mega mercado consumidor de café. E ela fez estudo. Cara, o mercado tá pronto, vai. E eles foram com os dois pés, cara. E não vendia, não decolava café. E eles chamaram eu não lembro agora o nome de um consultor francês, Clotaire, se eu não me engano, que era um cara que trabalhava muito forte com psicologia humana. Ele trabalhava muito com autistas e tal. Então ele era destacado porque ele entendia coisas que naturalmente um marqueteiro não entenderia. Uhum.
E ele analisou a situação da Nestlé querendo ocupar o mercado, vendo, ele disse, cara, vocês estão errando no básico. As pessoas não têm memórias de infância com vocês do gosto de café, então elas não vão comprar café, elas têm do chá. Então vocês têm que começar criando balas e chocolates para as crianças com gosto de café, que de certa forma até os pais vão provar, e ao passar do tempo, pela memória, você vai criar um contexto de que as pessoas tenham memórias afetivas com o café. Resultado, depois de 10 anos, o Japão é o quarto maior importador de café do mundo. Olha que loucura. Exatamente na linha que tu trouxe. E eu e tu podia ficar aqui mais 5 horas batendo papo. Mas eu vou te fazer uma provocação, Bush. Esse meu curso do Alibaba, a gente sempre tira alguns pensamentos. Tu não vai consumir todo o conteúdo. A gente poderia falar aqui sobre um evento até da hora que eu tava falando, do Mark Hurd, em 2016, 6 anos atrás. Isso é legal tu falar. Mas deixa primeiro eu vou falar da China, depois nós vamos pro Mark Hurd. Professor Ming Zheng, que é um dos estrategistas-chefes do Alibaba, responsável pelo que o Alibaba se transformou, ele propõe uma mudança na lógica do pensamento de B2C para C2B. O que é esse jogo de palavras que ele está fazendo? É o seguinte, os negócios não são mais das empresas para os consumidores. O negócio parte do consumidor para as empresas. Então, as empresas que estão conseguindo capturar o maior valor de mercado é aquelas que olham para o cliente e elas entendem o que o cliente está em busca e aí elas criam um negócio. E não o contrário. Que é exatamente. Fazer o produto para tentar achar cliente, só quem ganha dinheiro é o Google hoje, cara. Encontrar o cliente para daí oferecer o produto é a Virgínia, influenciadora, botando o produto dela lá, que o Eric, teu amigo que estava aqui no podcast também, me contou que o negócio vendeu absurdamente. Primeiro, tu vai para o consumidor, depois tu vai para o negócio. Essa é a mudança que o Alibaba propõe e eu queria deixar aqui para as pessoas refletirem. E aí, sobre aprendizado, quanto tempo leva para a gente absorver uma ideia? Eu estava num evento, se não me engano, estava comigo também, da Oracle em Las Vegas, 2016, e o falecido CEO da Oracle, Mark Hurd, fez uma palestra onde ele falava sobre as vendas de tecnologia para o mercado B2B e B2C. Ele fez uma comparação. E ele falava o seguinte, o que vai acontecer? Quando a geração millennial tomar a maior quantidade de assentos, tomadores de decisão no mercado de compra B2B, a gente vai ter uma inversão de adoção de tecnologia em relação ao que tem hoje da geração atual, que prefere uma tecnologia que é o que a gente chama de on-premise, que é a diferença é ter as máquinas e colocar os softwares dentro das máquinas para instalar na empresa, tudo na nuvem, né? E aí ele mostrou aquele gráfico como que iria acontecer e por que isso iria acontecer. E ele trouxe uma outra visão, ele falou o seguinte, a experiência de compra B2C, ela vai influenciar a experiência de compra B2B. O nível de atendimento, o nível de experiência e tudo isso. Eu tava olhando aquilo, será que faz sentido isso aí? Mas eu tava ali fotografando, olhando, anotando. Fui dar uma palestra da semana passada pro pessoal da iPlace e aí era sobre e-commerce B2B. Voltei no rolo do iPhone lá, achei os slides, era exatamente aquilo e é exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Hoje, os responsáveis por tomar decisão de tecnologia, todos já são millennials, né? Ou se comportam como millennials, se não são mais novos ainda, né? Como a gente vê aqui no Grupo Primo, exatamente. Outros clientes nossos que a idade média é super baixa. Cara, não faz sentido pensar que não seja daquele jeito. Então, é preciso cristalizar o conhecimento com o passar do tempo para tu entender alguns pensamentos que tu vê que são muito à frente do teu tempo. Por isso que tem pessoas que... Por isso que tá em movimento é tudo, cara. Porque tu tá o tempo inteiro buscando fontes de informação de quem já passou pela cristalização de certas coisas. E tu vai ter... Porque as pessoas paradas, elas não vão ver coisas diferentes. E tem que se colocar nessa posição. Vindo para cá, de Uber, eu tava olhando um vídeo do teu amigo Simon Sinek e ele falava que liderança é ser apaixonado por aprender. Se eu não tivesse vendido o carro, eu não teria visto isso. É difícil, né? Tem um esforço complicado. Eu tiro o chapéu, assim, para certas experiências que eu não me propus, por exemplo, né? Por mais que eu falo, por mais que eu veja, por mais que eu até acredite, mas eu não botei meu dinheiro como tu deu o exemplo. É verdade. E essa é a grande diferença. É o agir. É o skin in the game, como o próprio Thiago disruptou no mercado de finanças no momento que ele começou a fazer o skin in the game também. Então é foda, cara. Obrigado
Obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Eu que agradeço. Quem quiser falar mais com o seu Augusto Rocha, qual é o mídia social que te acha? É @Guto Rocha em todas as redes sociais. Até no TikTok, mas não tem nenhum conteúdo lá, né? Vai que tenha, né? Nós temos que primeiro fazer a conta, né? A gente tem que monitorar. A gente apostou, como é que era o nome daquele de áudio que tinha na pandemia? O de que o pessoal fazia áudio, eu lembro. Lembra que entrava, era uma falação danada? Nós nem lembramos o nome mais, viu? Mas a gente tentou, né? Tentamos. Todas. Tem um novo agora que eu não lembro o nome também, que eu já cadacei minha conta para ninguém pegar. Que é o que tu tira a foto e sai 2 fotos por dia? É, aquele que ele te diz a hora que tu tem que tirar a foto. Isso aí. The Real, não sei o que. Eu tenho até meio de tocar nele que dá que ele tira a foto. Mas aí que tá, a gente tem que estar aberto para aprender. E aí, Bush, pode procurar lá, LinkedIn, Instagram, essas coisas, tudo @Guto Rocha. Mas eu quero deixar um recado pra galera que tá nos ouvindo aqui, que é o seguinte, ó. Absorvam o conteúdo do podcast aqui do The Bush. Vão lá no Instagram, leiam o livro, porque é muito raro pegar alguém com o nível de experiência que tu tem, de trabalhar nas multinacionais, de conhecer esse modelo de relações de negócios B2B, onde as transações são às vezes de milhões, dezenas de milhões de dólares, né? Onde negócios muito grandes acontecem e que se disponha a abrir e dividir com as pessoas. Porque esse jogo é um jogo muito egoísta, puxa. Tu tá sempre pensando no próximo movimento, no próximo, onde eu vou ganhar. E esse movimento que tu fez, ele é super diferente. E eu acho que as pessoas que querem crescer e construir uma carreira executiva no mercado B2B têm uma oportunidade que não tinha antes. Porque o Bush não aprendeu com ninguém. O Bush teve que aprender do zero, com as oportunidades que teve, com as ferramentas que nem tinha, mas hoje as pessoas podem aprender com o Bush. Então é muito rico hoje poder aprender. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado, tamo junto. Gente, obrigado para quem nos acompanhou até agora, seja no áudio, seja aqui no YouTube. Deixa o teu comentário aqui, coloca aí quem gostaria de ver no próximo episódio. Que tipo de pergunta a gente não entrou, porque no fim a gente teria horas para falar. Qualquer dúvida que você tenha sobre disrupção no varejo, a questão do mercado, como é que o CM pode ganhar força, CX, o que você quiser de pergunta, coloca aí que a gente vai estar te ajudando. O que eu não souber, certamente o Guto vai estar me ajudando a responder. Tá bom? Fica bem.